o Vitória. E o Vasco, Pipeno, não vai chorar, hein? O Vasco encaminhou a contratação do atacante Bruno Duarte, que estava lá no Estrela Vermelha, o seu Estrela Vermelha, e que é da base do Palmeiras, né? Centroavante de 30 anos. E o Vasco tá atrás de qualquer um que fala que faz gol. Porque o problema do Vasco, claramente... Não, falou que faz gol, esse contrato. O Vasco mandou embora o cara que fazia gol. Foi pro Cerro. Fez até um gol no nosso verde. Sou grata. Mandou embora o cara que fazia gol. Aí o Vasco já teve o Cano, aí foi fazer mais gol no Fluminense. O Vasco não tem uma questão com... Ó, o Vasco já teve Romário, Bebeto, Dinamite. Edmundo. E os caras não conseguem fazer gol hoje em dia. O Spinelli foi contratado para o lugar, começou bem, já caiu. Quando joga o Spinelli, melhor é o David. Quando joga o David, é melhor o Spinelli. E agora está encaminhando a contratação de um jogador com toda essa questão fora de campo do Vasco, da SAF do Vasco, quem vai ser dono do Vasco, etc e tal. E hoje recebe o Vitória num sorteio, Piperno, que é o seguinte: o Vasco na zona de rebaixamento, uma posição horrível. Mas num sorteio que coloca o Vasco quase na semifinal. É muito possível ganhar do Vitória, Piperno. Não é que vai pegar o Verde, vai pegar o Flamengo, vai pegar o Cruzeiro. Dá para chegar em outra semifinal da Copa do Brasil que tem um dinheirinho e tal. Então, eu não acho que dá para abrir mão da Copa do Brasil, não. Não, eu acho que o Vasco tem que jogar a Copa do Brasil com toda a seriedade do mundo, porque a Copa do Brasil é praticamente dinheiro à vista, você tem toda a razão. Há uma possibilidade real de que o Vasco avance, mas tem uma coisa também, né? Do outro lado, lá em Salvador, o Vitória, quando olha para o rival, também fala: puxa vida, dá para passar por esse aí, ora bolas. Quem é que está na frente no Campeonato Brasileiro? É o Vitória. Então, eu acho que é um confronto muito aberto, mas vocês dois têm razão. O Vasco precisa de alguém que coloque a bolinha para dentro do gol, porque não é possível o Vasco ter toda essa ruindade no momento de finalizar. Aí não vai a lugar nenhum, né? O Vitória saiu grandão, né, Magrão? Ganhou do Flamengo, chegou às quartas de final ganhando do Flamengo, tá grandão. E tira o Atlético Paranaense numa noite épica em também Salvador, tem isso, né? Uma virada épica. Uma virada épica. Aquela noite foi espetacular. Tem toda essa identificação do Jair Ventura com o torcedor do Vitória. Parece que ele, mesmo a gente às vezes contestando o trabalho do Jair Ventura em outras equipes, mas no Vitória parece que ele tem uma conexão com o torcedor, com o clube. E isso é uma coisa que é um fator que nesse momento pro Vasco, o Vasco não tem isso. O Vasco ainda busca uma identidade, ainda busca alguém que represente o Vasco em campo. Às vezes tenta com o Thiago Mendes ser esse cara que represente a camisa do Vasco, mas o Vasco não tem isso. Então, e é muito preocupante porque o Vasco está na zona de rebaixamento e mesmo assim ainda está na Copa do Brasil e está na Sul-Americana e não tem elenco para isso. Mas tá contratando um monte. Hoje eu vou colocar o campinho do Vasco aqui. Tem um monte de reforço do meio do ano. Vamos ver. Aí você continua falando, ó. No Vasco de hoje deve jogar, provável, né? Léo Jardim, vamos, hein? Uma treinadinha aí. Léo Jardim, do lado direito, Paulo Henrique, Cuesta, Renan e Cuiabano. Tá invertido aqui. O Cuiabano do lado esquerdo, Paulo Henrique do lado direito. No meio, Sousa de volante, acabou de chegar. Tietê voltou a cair nas graças do Tex, se bem que no final de semana não pôs o pé na bola. Eu sou obrigada a cornetar. Thiago Mendes e na frente o Adson, que jogou muito bem semana passada na Sul-Americana, deve ser mantido com o Colídio, que acabou de chegar, e aí a gente não sabe se do lado esquerdo ele vai de Gomes, eu acho que ele vai, ou se ele vai tentar uma coisa diferente na frente, com dois atacantes, já que vai jogar primeiro em São Januário, e eventualmente pode encaminhar uma classificação, se bem que o Vitória já mostrou, como você disse, que pode virar. Que pode virar. Se a gente olhando a escalação, a gente tem uns 50% de jogadores, são jogadores renegados, né? Que ninguém queria. O Robert Renan, ninguém queria. O Tietê tinha feito uma boa passagem do Botafogo, mas não estava jogando mais. O Sousa, ele foi bem lá no Atlanta, lá atrás, em 2021, 2022, também o Atlanta dispensou, não quis. O Thiago Mendes veio do mundo árabe. Então, o Leonardo... O Tietê ele já não jogou no Corinthians, eu acho. Ele já jogou em tudo quando é lugar. O Tietê, eu acho ele bom jogador, tem uma dinâmica de jogo de meio campo que pra mim é interessante, eu gosto muito do Tietê, mas tô falando que é um time de jogadores renegados, que estavam no mercado e o Vasco foi... Segunda chance. É segunda chance. E por isso mesmo esses caras tinham que ter um pouco mais de sangue no olho, assim, tipo, sabe? Ter um pouco mais de identificação com a equipe do Vasco, porque o momento do Vasco são jogadores que são renegados, jogadores que já passaram por grandes equipes. E tinha que ter essa indignação por não estar passando um momento desse. E é um grupo desses jogadores que eles tiraram o Diniz. Tiraram o Renato Gaúcho, né? A gente não fala isso.
Porque a entrevista que vem, que na saída do Diniz, é que os jogadores estavam descontentes com o ambiente com o Diniz. As cobranças. Depois com as cobranças do Renato Gaúcho. Agora chegou a hora dos jogadores fazer alguma coisa também pelo Vasco. Esse Pedro Emanuel que chegou, eu fiz muitos jogos do Vasco com o Renato, porque por acaso onde eu trabalho lá no Paramount Plus, os jogos do Vasco foram todos de Sul-Americana nossos, então eu comentei esses jogos do Vasco com o Renato indo, o Renato não indo, a Comebol querendo. O Vasco se classificou sem querer na Sul-Americana. É uma classificação culposa. E agora, na volta, o Vasco participou do playoff e agora passou nas oitavas de final, também fiz. Eu gosto do jeito que o Pedro Emanuel rapidamente deu confiança para os jogadores jogarem. O Vasco não devolve mais a bola. O Vasco tinha uma porcentagem de posse de bola, eu nem gosto disso, mas era um time que não tinha posse de bola. E com o Pedro Emanuel, o time fica com a bola, não queima a bola, não está queimando a bola no pé dos jogadores. O problema é que tem uma dificuldade enorme de finalização, né? A conclusão dos jogadores do Vasco, ela é débil, e ele tem tido muito azar com contusões. Então ele tinha, entre aspas, reabilitado o Jair. Jair se machucou. Aí ele tinha conseguido fazer jogar o Paulo Henrique. O Paulo Henrique não pode jogar todos os jogos. Então, assim, ele também está tendo dificuldade de dar conjunto para o mesmo time, porque cada hora é uma coisa. E a chegada dos reforços, ele é obrigado a colocar o Sousa para jogar e tem que se virar com o primeiro volante. Se vira aí, meu filho. Que já não vem jogando. O Sousa é um jogador... Eu não sei se o Sousa tem a característica do Vasco. É um jogador mais posicionado. O Vasco tem um moleque chamado Ramon Henrique, que eu gosto muito, jogou muito bem, vários jogos contra o Olímpia na fase de grupos e agora, porque eu não sei por que não é titular. Como disse o Piperno, jogador de 18 anos pode jogar, Piperno. Pode jogar sim, pode até ser titular em Copa do Mundo. Agora, de qualquer forma, o Vasco, para mim, claramente é um time em constante remontagem, porque muda muito. O Vasco está mudando o seu time titular toda hora. O Sousa, por exemplo, que o Magrão citou, ano passado ele fez uma boa Libertadores, é verdade. É um jogador que lá atrás vinha aí de períodos irregulares e tal, aí de repente fez uma Libertadores boa e o pessoal, opa, vamos lá, vamos trazer esse cara para cá. O Vasco foi rápido e conseguiu contratá-lo. Então, você pega essa escalação do Vasco, na verdade, o Vasco não tem nenhum perna de pau no seu time titular. O Vasco tem vários jogadores de bom nível. Paulo Henrique, ano passado, jogou em seleção brasileira. O goleiro está numa fase regular, mas é um bom goleiro. O Cuiabano, se não é um lateral espetacular, é um cara forte, rápido e tal, né? O Robert Renan, um jogador que também oscilou muito, mas tem lá as suas qualidades. O Colídio foi um jogador que surgiu bem no River Plate, ainda não emplacou no Vasco. O Andrés Gomes, enfim, o colombiano também é um jogador que tem lá as suas virtudes. Agora, você junta tudo isso aí, não dá um time. Que isso, não faça assim. Não, porque tem jogador que chegou agora, tem jogador que não gostava do outro técnico, tem jogador que não gostava de 2 técnicos atrás. Então, tem a crise política. Então, acho que há uma série de fatores que atrapalham muito esse time do Vasco da Gama. Agora, individualmente, não é um time ruim. Também acho que não é. Realmente eu acho que não é. Paulo Henrique já parou até na seleção, tudo bem que a gente não tem lateral, mas já foi parar até na seleção. O ponto é esse, Piperno, não é um time ruim, mas tudo que quando você fala, a Marília fala do Paulo Henrique, já foi até na seleção. Quando o Piperno fala de jogadores, o Sousa foi bem, o outro foi bem, o Robert Renan foi... Mas atualmente a gente não consegue fazer, ou num passado recente desses jogadores, que eles são efetivos. Então, são todos bons nomes, mas é uma equipe de jogadores quando o Vasco contratou que Cuiabano, foram todo bons. Mundo queria o Cuiabano. Quando o Vasco contratou o Inestrosa, todo mundo queria o Inestrosa. O Jair é um grande jogador que o Vasco contratou, só que o conjunto... Já tem mais de 30 anos, já é uma idade mais avançada. Do lado do Vitória, a gente vai ouvir o Lucas Arcanjo falando sobre a expectativa desse jogo. Vai, Lucas Arcanjo, fale aqui no 90 Minutos Metrópolis. A estratégia é virar a chavinha. A gente se colocou nessa posição de jogos importantes para o Vitória e não deixar que o resultado ruim no Clássico abale o nosso mental, mas concentrar, que é um jogo muito importante e como eu falei, quarta de finais a gente se colocou nessa posição de jogos importantes, então temos que nos preparar para isso. Acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, em relação de jogar fora, de não deixar a ansiedade tomar a conta das nossas decisões nos jogos, né? Ter calma, ter paciência, que na hora certa a vitória vai vir fora de casa.
Ó, a gente tem o campinho do Vitória, que vai fazer o primeiro jogo fora de casa, já aconteceu com o Atlético Paranaense, e agora de novo com o Vasco, ó. Então temos Lucas Arcanjo no gol, Ramon Luiz, Cândido, Kaká. Desculpa, Vitória. E Brites, Vitor, Kaique, Martínez na frente, Mateuzinho com o Eric e o René. No papel o Vasco é melhor, mas no campo o Vitória joga mais. Mas parece que esse time do Vitória tem mais fome. Tem mais fome. Eu acho que esse time, o Eric, que sempre oscilou, tá fazendo um excelente campeonato brasileiro, uma ótima Copa do Brasil. Esse menino, esse volante, o Kaique, surgiu no Juventude, Inter, Kiss, Grêmio, aí teve uma lesão, aí deu uma segurada e acabou surgindo Vitória, mas é bom jogador. A equipe do Vitória, talvez, no papel, ela é inferior, mas talvez ela tenha mais identidade com o Vitória, com o seu torcedor, e o treinador também tem mais o controle dessa equipe, porque está há mais tempo do que o Vasco. É um jogo aberto, o Vasco ter grandes jogadores, assim, que eu disse que já foram bons jogadores, grandes jogadores, contra um time mais modesto, mas com uma identidade maior com o seu torcedor e com o seu treinador. E o Vasco tem feito, desde o ano passado com o Diniz, né? Também fez uma sequência de Copa do Brasil difícil. O Vasco eliminou o Fluminense esse ano também. O Vasco eliminou times importantes para chegar à final da Copa do Brasil no ano passado. E no mata-mata parece que o Vasco vira outro time. Foi assim agora na Sul-Americana. O primeiro jogo até empatou em São Januário, jogando melhor. E aí foi lá no Paraguai e dizimou o Olímpia. Vamos ver como é que o Vasco vai se comportar nesse mata-mata contra o Vitória, podendo chegar a mais uma semifinal, como eu disse, seguida, e aí fazia tempo que isso não acontecia, da Copa do Brasil. Ó, o Piperno